Fala, meus amigos, minhas amigas rubro-negras de todo o Brasil. Eu sou o Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo um bocado de informações e também um resumo do que foi esse Fluminense 0, Flamengo 0, pelo Campeonato Carioca. Tô vendo nas redes sociais já muitas pessoas meio zangadas, meio bravas com o desempenho da equipe do Felipe Luiz, que jogou com um sol em cima da cabeça de cada um dos jogadores. É bem verdade que esse sol estava na cabeça também dos jogadores do Fluminense, mas a temperatura muito alta no Rio de Janeiro, um calor muito sufocante no Rio de Janeiro, início de temporada, e uma equipe do Flamengo que claramente coloca o Campeonato Carioca, do meu ponto de vista, acertadamente, como um campeonato de pré-temporada, um campeonato preparatório para aquilo que interessa de verdade. Portanto, se você está bravo com 0-0, achando que a equipe do Felipe Luiz não jogou nada, que parecia o time do Tite e que blá 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 mimimi popopô, lembre-se, poupamos nossos dois melhores meio-campistas, poupamos os nossos dois principais jogadores de armação de jogadas, Nicolás de la Cruz e Arrascaeta, não estão lesionados, foram poupados por um controle de carga para a sequência da temporada. Eu duvido muito um torcedor rubro-negro ficar feliz agora em ser campeão carioca e não ficar feliz no final do ano de não beliscar um brasileiro, de não beliscar uma Copa do Brasil, uma Libertadores da América. Então, é como o José Boto disse, o importante é a gente estar feliz no final do ano, não no começo. E tem mais, foi só mais um jogo de carioca. Por enquanto, não mexeu e não movimentou a tabela de classificação. O Flamengo com 14 pontos deve se manter entre os 4 primeiros colocados ao término dessa rodada. Mesmo que o Vasco vença amanhã o Sampaio Corrêa e assuma a segunda colocação, o Flamengo permanece no G4. Já o Fluminense não arreda pé do G8, continua lá na 8ª colocação com esse empate que foi muito pior para o Fluminense do que para o Mengão queridão. Então vamos lá. Antes da gente poder falar sobre tudo que está acontecendo, inclusive eu tenho mais informações sobre Roberto Firmino, que ficou bravo, hein? Ele ficou bravo, a esposa ficou brava assim que foi oficializado o corte dele lá da Liga Saudita de Futebol. Bom, mas antes de falar isso tudo com vocês, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Ajuda o nosso canal a continuar crescendo, se inscrevendo, dá essa moral pra gente. É fundamental você se inscrever, até porque você ajuda o canal a crescer, você ajuda a gente a continuar nosso trabalho, falando a verdade, doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos, e o YouTube não te cobra nada para você se inscrever aqui. Então é só benevolência. É só você ajudando o nosso canal. Estamos na 11ª temporada acompanhando o Mengão Queridão e queremos muito mais outras temporadas chegando, se vocês nos permitirem. Não esquece de deixar seu like, a sua curtida potencializa o YouTube a nos recomendar para fora da nossa bolha. E comenta sobre cada um dos tópicos, porque é importante para a gente saber da sua opinião. Coloca a sua cidade, coloca o seu estado para eu saber como que é a opinião de quem está na região norte, nordeste, sul, sudeste, centro, centro-oeste. Assim, a gente cria um laço bem melhor. Agora eu quero confessar uma coisa para vocês, meus amigos. Acompanhei bastante essa partida de hoje, como eu faço sempre, aliás, e fiquei de olho o tempo inteiro nas estatísticas do jogo. E no primeiro tempo, por exemplo, o Fluminense teve muito mais posse de bola do que o Flamengo. Só para vocês terem uma ideia, antes do primeiro minuto do primeiro tempo, o Fluminense já tinha 2 escanteios a seu favor. A posse de bola ficava entre 65% e 68% para o Fluminense. Mas o legal e o importante é que vocês precisam saber onde eu estava acompanhando as estatísticas do jogo, que me fazem entender melhor o jogo e até poder vir aqui comentar com vocês. Gente, eu estou acompanhando tudo no Flash Score. O Flash Score é um aplicativo onde você tem toda uma gama e riqueza de dados e informações sobre os clubes que você quiser acompanhar, no Rio, no Brasil ou no mundo todo. Ainda tem um alarmezinho que é sensacional, que te avisa toda vez que sair gol, não só do time do seu coração, mas de repente você quer acompanhar o Barcelona, o Real Madrid, a Inter, o Liverpool, não sei, o Racing, tem alguns aí que torcem para o Flamengo e para o Racing. Então você pode marcar lá para ver a notificação quando sair gol dos times que você gosta. E lá vocês vão ver os jogadores de cada equipe, como que cada jogador atua, como cada jogador cai para um lado de campo, o ponto que fez no outro jogo, como ele atuou. Gente, eu tô impressionado com o Flash Score. E não é só porque o Flash Score é nosso novo patrocinador
e você vai clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, para baixar esse aplicativo, não. Porque eu sei que você vai baixar. Para ajudar o nosso canal, porque está contando, eles estão vendo lá, tem que clicar, tem que baixar. Eu sei que você vai baixar o Flash Score para nos ajudar, mas olha só, depois que você baixar, com aquela intenção de ajudar o nosso canal a continuar com esse patrocinador, entra, faz o registro bonitinho lá, é tudo de graça, tá, gente? Faz o registro bonitinho lá, registra que você é flamenguista, que é torce Flamengo, para ele poder te mandar notícias, novidades, os gols que o Flamengo fizer, que dia que tem jogo. Você nunca mais vai perder dia de jogo no Flamengo se você acompanhar tudo com o Flash Score. Mas olha só, você vai ter essa gama de informações que eu uso para fazer os nossos jornais e os nossos vídeos, mas tem que ser clicando no link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Senão, neca de tibiriba, senão você não ajuda o nosso canal. Você vai ficar bem informado que o Flash Score é o cara, mas você não vai estar ajudando o nosso canal. Então, por favor, quero ver acesso em massa a partir de agora, clicando no link que está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. E foi no Flash Score que eu consegui unir os dados com aquilo que eu estava vendo na tela. Sempre falei para vocês, números não são nada sem a gente estar vendo, sem a gente estar observando. E o que a gente está observando também fica incompleto se a gente não tiver números. E o Flash Score me ajuda na composição de tudo isso para eu poder chegar aqui e falar para vocês que no primeiro tempo o Fluminense estava numa outra velocidade. É bem verdade que o Flamengo não contou com os seus principais jogadores, como eu falei no início do jogo, Arrascaeta e De La Cruz, mas eu esperava muito de outros dois, Gerson e o rei dos clássicos, Bruno Henrique. Acontece que nem o Gerson, nem o Bruno Henrique jogaram bem essa partida. O Gerson, senti ele muito exausto, muito cansado, talvez pelo calor, talvez por estar começando uma maratona de jogos. Jogou outro dia contra a Portuguesa, anteriormente contra o Botafogo, fazendo o terceiro jogo consecutivo no ano. Talvez tenha sentido o peso. Bruno Henrique, que eu nutria expectativas ofensivas com ele, errou tudo que tentou, estava muito nervoso. E é verdade, pessoal, só que entre nós, aqui no primeiro tempo, o Bruno Henrique ficou no bolso do tal do Inácio, tá? Ficou. No segundo tempo ele até melhorou, mas mesmo assim não conseguiu produzir. Quem eu vi do ataque do Flamengo no primeiro tempo que foi mais perigoso foi o Michael. E mesmo assim, nem foi tão perigoso assim. Mas apesar do Fluminense ter mais posse de bola, o Fluminense não acertava o alvo rubro-negro. O primeiro tempo terminou com o Flamengo tendo 2 finalizações no alvo e o Fluminense nenhuma. Mas era a equipe do técnico Mano Menezes quem mandava na partida, quem tocava, quem prendia mais a bola e quem chegava mais ofensivamente. Um outro jogador rubro-negro que eu também achei que não foi bem na partida de hoje foi o Wesley. Não sei os motivos, se o cansaço, a mesma história do Gerson e do Bruno Henrique, o terceiro jogo consecutivo do trio, mas o Wesley também, apesar de se apresentar, apesar de pedir bola, apesar de ir para cima, não conseguiu render como a gente vê rendendo. Mas, pessoal, é natural, nem todo dia vai ser dia santo, nem todo jogo o time do técnico Felipe Luiz vai jogar bem. O fato é que eu não vi o Felipe Luiz sendo engolido por tática de ninguém, não vi o Felipe Luiz sendo inocente durante o jogo, fez as mexidas que eu acho interessantes e cabíveis nesse momento do Flamengo. Entraram Juninho, entrou o Alan, entrou o Everton Cebolinha, entrou o Luiz Araújo. Então entraram os jogadores que tinham que entrar e o time, eu só achei o time do Cebola muito tardiamente. Mas esse time, esse tempo para o Cebola entrar, ele tem mais a ver com o que o departamento médico aconselhou do que propriamente com o que o Felipe Luiz queria, tenho certeza disso. Porque o Bruno Henrique já não vinha conseguindo jogar nada há muito tempo. Se arrastava em campo e ainda assim o Felipe Luiz o manteve até na beiradinha de terminar o jogo ali, 41, 42 minutos do segundo tempo. Não é para você, torcedor rubro-negro, ficar tão zangado. Empatamos com o Fluminense, não ganhamos do Fluminense. É começo de temporada, a gente está começando agora. Esse jogo não valia nada. É clássico, é legal, eu queria ganhar, vocês queriam ganhar, mas não é motivo para ficar de cabeça inchada, não é motivo para deixar de apoiar a equipe, não é motivo para se preocupar com o jogo contra o Botafogo. Não, eu até falei anteriormente com vocês que eu achava que a ausência do Arrascaeta e do Nico não iria prejudicar muito o Flamengo, porque Everton Araújo, Eric Pulgar e o Gerson eram jogadores, são jogadores box to box, e eles poderiam suprir essa carência, essa ausência do Arrascaeta e do Nico. E são, e podem. Hoje simplesmente não funcionou. O De La Cruz fez muita falta, o Arrasca também. O Eric Pulgar foi bom naquilo que ele sempre é bom,
quer no desarme, quer no chegar, né? Mas ofensivamente eu não vi nem ele e nem o Everton Araújo dando condições para o Gerson poder articular alguma coisa. Por isso, quando o Gerson pegava na bola, já tinha 2, 3 em cima dele e quase sempre o Flamengo se mexia muito lentamente, não dando opções de passe. O próprio Léo Ortiz teve muita dificuldade de sair jogando hoje. Em alguns momentos ele teve que sair com a bola dominada mesmo, partir para cima até alguém se descolar. E o jogo hoje terminou 0-0, muito também porque tem um cara lá atrás do gol do Fluminense que desde a época de Vasco da Gama fechava o gol sempre que encontrava a equipe rubro-negra. Estou falando do Fábio. Aos 40 e todos anos de idade, o Fábio fez uma ponte numa cabeceada do Everton Cebolinha, uma coisa maravilhosa. Finalização limpa do Cebolinha. E o Fábio aumentou de tamanho ali uns 2 metros para poder ter uma envergadura legal numa ponte maravilhosa e tirar a bola. O Fábio é um baita do goleiro desde a época de Vasco, passando pelo Cruzeiro e chegando agora ao Fluminense aos 40 e todos anos. No mais, foi um bom jogo, um jogo chato de assistir, mas um jogo em que, se o Flamengo não foi tão penetrante, também não sofreu nada muito assustador do Fluminense, mesmo o Fluminense tendo jogadores como Canóbio, como John Arias, que corriam muito, se dedicaram muito e levaram o jogo mais a sério do que o Flamengo, até por estarem mais pressionados do que o Flamengo. 0-0, resultado normal, só 29 vezes das 270 vezes que essas equipes se encontraram, terminou com um placar de 0-0, normal, natural, vida que segue. Para mim, nem um final de semana perdido, nem um final de semana ganho também, mas nem um final de semana perdido. Amanhã é descansar, relaxar, porque quarta-feira tem Botafogo, e aí, meu filho, é força máxima, meu amigo, aí é força máxima, minha amiga, aí é pau na máquina, com você se inscrevendo e baixando o aplicativo do Flash Score para poder acompanhar já na quarta-feira tudo tintim por tintim sobre Flamengo e Botafogo. Agora, vamos falar de Roberto Firmino. Como eu já havia dito para vocês há um tempão já, o Roberto não ia jogar a Liga Saudita de Futebol, os caras cortaram o Firmino da Liga Saudita de Futebol, ele ficou pé da vida pra caraca, né? A esposa dele postou nas redes sociais algumas coisas que ela está indignada pelo Roberto Firmino. O técnico do Al-Ahly disse que foi uma escolha difícil, que foi uma escolha baseada nas regras. Eles acabaram de contratar um brasileiro atacante por 50 milhões de euros, que vai passar à frente do Roberto Firmino, já passou, está inscrito nas competições e o Firmino não está. Então, o burburinho lá agora é que começou o processo efetivo de saída do Roberto Firmino de lá, tá? Não se espera que o Roberto Firmino saia agora nos próximos dias, mas começaram umas negociações, porque parece que o Roberto Firmino já enxergou que, se permanecer na equipe do Al-Ahly até o meio do ano, vai perder boas oportunidades de trabalho em clubes que ainda são competitivos. Agora, se vocês pensam que o Flamengo é o único que está olhando na direção do Firmino e que vai ser facinho falar, vem neném, vem, não é não, tá? Atlético Mineiro e principalmente o Palmeiras estão aguardando a menor movimentação de Roberto Firmino para poder tentar trazer o craque ex-seleção brasileira e ex-Liverpool para o futebol brasileiro. Das equipes que se interessaram pelo Roberto Firmino até agora, o Flamengo é que teve um interesse mais tímido. Chegou a fazer um contato, o Felipe Luiz chegou a ligar para o Firmino há algum tempo atrás, quando eu noticiei para vocês, mas até o presente momento o Flamengo não estipulou nada, não foi para cima veementemente, apesar do nome do Firmino está sim em pauta. E vocês sabem, né? Quando eu trago a notícia, aí vem um monte falando que não tem isso, que o Flamengo negou, que a diretoria disse que não está olhando, aí passa 4, 5 dias, a galera começa a escrever que a diretoria voltou atrás, que está pensando, Fabrício, mas o Roberto Firmino não é centroavante, o Felipe Luiz quer centroavante. Errado. O Felipe Luiz quer um atacante. O Boto, inclusive, quer um atacante que se movimente da beirada para dentro. Isso é o que os caras querem. O mesmo movimento que o Juninho faz. Só que o Juninho é um jogador, né, da prateleira 3. Eles querem um jogador da prateleira 2 ou da prateleira 1 para poder jogar com o Pedro. Eu li nos comentários algumas pessoas dizendo assim, mas aí ele não pode jogar com o Pedro. Como não? O Firmino joga de atacante, centroavante. Ele joga de segundo atacante. Ele joga até de meia armador, irmão. Então, o Firmino é o jogador ideal, porque ele não se lesiona também. O homem é uma máquina. É o jogador ideal para o Felipe Luiz compor o ataque que ele tanto está querendo compor. Um nome de peso,
que pode jogar sem o Pedro, pode jogar com o Pedro e fazedor de gols. Só que o Flamengo está atrás na fila de Palmeiras e está atrás na fila de Atlético Mineiro e de umas outras equipes que estão na Europa também, equipes menores, é claro, mas que também estão sondando Roberto Firmino. E tem a possibilidade do Santos de Neymar também ir atrás do Roberto Firmino, a pedido do próprio Neymar. O Neymar assinou um contrato de 5 meses apenas com o Santos e ficou combinado que ele vai ser dono do seu nariz depois que terminar o contrato com o Santos. A tendência é o Neymar não ficar no Santos e ir para algum clube europeu ou escolher algum clube competitivo para mantê-lo atuando nesses 12 meses que antecederão a Copa do próximo ano. E aí sim, depois da Copa, ele sairia para uma MLS para acabar de curtir a vida dele e ter um restinho de carreira menos tenso. Então, se o Firmino aceitar o convite do Neymar, vai ficar sabendo que ele vai ter a companhia do craque por 6 meses. E que depois pode ser que ele fique naquela draga lá sozinho. O Santos, que inclusive, voltou a tentar negociar com o Internacional pelo Thiago Maia. E se conseguir, vai ser por empréstimo, sem custo, só pagando o salário do atleta, mas com obrigação de compra. Se for assim, pode ser que o Internacional consiga um cascalho para poder pagar o Flamengo, porque até o presente momento o Inter não deu nem um centavo no Mengão queridão. Agora vamos fazer o seguinte, já baixou o Flash Score? Não? Então, pô, ajuda o canal aí, patrão. Ajuda o canal aí, minha patroa. Tira aquele outro que você acompanhava, sabe? Aquele outro, tira aquele já. É para ajudar o canal a continuar aqui. Patrocinador para ajudar o canal a continuar aqui. Instala o Flash Score e me conta nos comentários. Instalei o Flash Score por causa de você, Fabrício. Dá essa moral pra gente, me ajuda, compartilha, recomenda o nosso canal, se inscreva, tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.